Estamos de volta com o nosso Hora da Verdade desta segunda-feira, véspera de feriado, para a gente tratar agora de um outro assunto. O desenvolvimento de carreira das mulheres é um assunto muito debatido na nossa sociedade atual. Segundo pesquisas, 82% das profissões, as mulheres ganham menos do que os homens. Para a gente debater sobre esse crescimento profissional das mulheres, estou recebendo aqui no nosso estúdio a empreendedora palestrante Daniela Bertoldo. Daniela, que prazer em recebê-la aqui no nosso programa. Bem-vinda, viu? Obrigada, o prazer é todo meu. Quais são os conflitos que as mulheres mais encontram nas suas carreiras, Daniela? Olha, hoje, assim, tem aquilo que nós chamamos, né, de teto de vidro, né, que é até um conceito de 1978, de uma escritora e autora, que ela diz que nós temos muitas barreiras invisíveis para crescimento na carreira, como estereótipos de gênero, né, conciliar a vida pessoal com vida profissional. Em algumas carreiras, né, onde a gente não tem a predominância ainda de mulheres, como nas áreas de tecnologia, na agronomia. Então, tudo isso acaba colocando a mulher num lugar de difícil ascensão, né, para poder chegar ao topo, principalmente em cargos de liderança. E tem vários estudos que mostram também que a mulher demora 8 anos a mais para chegar no primeiro cargo de liderança comparado com o homem. Mas isso não é a capacitação da mulher, é um preconceito da nossa realidade de hoje? Na verdade, a gente fala que assim, isso é muito mais por questões culturais do que pessoais. Porque a mulher, ela se qualifica, inclusive, mais do que os homens. Então, se você pegar um recorte hoje e olhar a capacitação de curso universitário das mulheres, a gente pega 30% das mulheres contra 24% dos homens. Se você buscar cursos de mestrados, doutorados, você vai ver que tem 15% a mais de mulheres dentro desses grupos do que de homens. Então, a mulher, ela se capacita mais, ela se prepara mais, ela se dedica mais, mas ela também tem aquela questão, né, de como ela foi criada para ter um lugar de cuidado e não um lugar de poder, que é o que o homem foi criado. Isso também passa a ser uma barreira quando ela vai para o mercado de trabalho. Porque ela quer ser tão perfeccionista, ela quer agradar todo mundo, ela não quer se colocar naquele lugar de geração de conflitos, né, de ter uma postura mais assertiva para não ser confundida com uma mulher muito agressiva. Isso acaba atrapalhando o crescimento dela, principalmente no mundo corporativo. Daniela, mesmo com a maior capacitação que as mulheres têm, ainda elas recebem menos do que os homens? Sim. A última pesquisa que saiu agora, recentemente, o dado é claro, que a mulher, assim, em geral, ela ganha 19,4% a menos do que um homem. Então, vamos arredondar 20%. Só que quando você vai para nível gerencial e de diretoria, essa diferença chega a 28%. E agora, eu até fiz uma palestra na sexta-feira, que eu peguei esse dado. De acordo com o Fórum Mundial, nós vamos demorar 250 anos para fazer equiparação salarial entre homens e mulheres. Daniela, mas já existe uma lei trabalhista, né, que acaba punindo os empreendedores que contratam uma pessoa e deu uma diferença no mesmo cargo salarial. Mesmo assim, a gente continua tendo mulheres no mesmo âmbito de trabalho ganhando menos que os homens? Sim, porque essa lei é recente. É uma lei de 2023, né, que é a Lei 14.611. Então, este ano é que passou a ser obrigatório que as empresas começassem a reportar, que é o nosso relatório de transparência, né, que é solicitado pelo Ministério do Trabalho. E as empresas, elas terão um prazo de 90 dias para apresentar um plano de ação para poder fazer esse ajuste. Então, o que acontece? É uma lei nova, mas é uma lei importantíssima. As empresas, elas estão já se movimentando para poder cuidar dessa equiparação. Por quê? Porque senão você vai receber multas. Né? E essa lei, o que é importante a gente colocar? Ela vale para as empresas a partir de 100 colaboradores. A partir de 100 colaboradores já vale, 100 colaboradores. E olha que bacana um outro dado para ver como a nossa região é super importante.
Se você pegar todas as empresas que declararam e que estão nessa condição de ter que reportar nesse relatório, nós temos 49.567 empresas, quase 50 mil empresas que estão nessa condição. E 41% dessas empresas estão no estado de São Paulo. Então, a nossa região tem uma importância muito grande, principalmente nisso. Apesar de ser uma lei nova, ainda a gente tem muita diferença na questão salarial. Isso porque ainda falta uma denúncia das mulheres, por exemplo. A mulher, de repente, está trabalhando no mesmo ambiente de trabalho que um homem, ganha menos, então ela tem medo, de repente, de fazer essa denúncia ao Ministério do Trabalho, à Justiça do Trabalho, e, de repente, perder o emprego dela. Seria isso, Daniela? Sim, eu vou além dessa questão da denúncia. Uhum. A mulher, quando ela entra no mercado de trabalho, ela já entra numa condição desfavorável. Por quê? Porque ela não sabe negociar salário. Né? Olha o que é. Ela não sabe se impor. Ela não sabe. Ela não sabe na maioria das vezes. Né? Então, essa insegurança faz com que ela acabe aceitando uma oportunidade de trabalho sem questionar. Então, o homem, ele tem essa habilidade de negociação. A mulher, não. Se autovalorizar, né? Exatamente. Então, se você pegar o mundo corporativo, que eu fiz parte por mais de 25 anos, os homens, eles negociam desde a entrada do corporativo e eles falam muito dos seus resultados. E a mulher, não. A mulher, ela trabalha muito, ela está muito envolvida no operacional do dia a dia e ela acaba não falando dos seus resultados. E aí, quando você chega num nível gerencial para cima, a sua competência ela precisa mudar. Você tem que ser muito mais estratégica e fazer jogo político. Estou falando de um recorte, principalmente do mundo corporativo. E a mulher não sabe fazer esse jogo político. Ela tem muita dificuldade. E isso inclui a sua negociação com o salário. Porque ela tem medo de se impor, ela tem medo de pedir aumento e de perder o emprego. Então, essa insegurança, ela faz parte da natureza feminina. Eu, durante muitos anos, que fui uma mulher que investiu na carreira, e eu quis muito fazer carreira no mundo corporativo, eu fiquei anos sem ter coragem de negociar o meu salário, com medo de sofrer uma retaliação e de perder o meu emprego. Você aceitou o cargo, mas não se impôs para você se valorizar. Peraí, eu estou nesse cargo na mesma altura daquele homem. Ele ganha X porque eu ganho Y. Exato. Esse é o medo, muitas vezes, das mulheres de perder essa oportunidade que teve. O que a gente pode fazer, Daniela, para a gente mudar essa realidade? O que as mulheres devem fazer? Olha, nós temos que gerar muita clareza sobre esse tema, né? Ultimamente, a gente vem debatendo bastante sobre esses assuntos e trazendo dados e informações. Então, assim, eu acredito fortemente que a única forma de você mudar uma mentalidade é você estudando, olhando para os dados e também investindo no seu autoconhecimento para que você tenha autoconfiança. Porque sem autoconfiança, sem saber qual é o seu valor, qual é o seu lugar e a sua capacidade de entrega, você não vai negociar. Você não vai se valorizar. Então, você entender o movimento de outras mulheres, você ter autoconhecimento e saber do valor que você entrega para a empresa em que você está, isso te ajuda e muito. É um processo, é uma jornada de autoconfiança que ela tem que começar imediatamente. O topo, ele não é para todas as mulheres, porque nem todas as mulheres querem este lugar. Nem todas, e está tudo bem. Mas, para as mulheres que querem este lugar, a nossa sociedade também precisa investir nessas mulheres e dar espaço para que elas possam ter essa voz de líder e de falar, olha, eu sou dona da minha carreira, eu sei qual é o valor que eu entrego, independente do gênero. Mas aí, como a gente também tem baixa representatividade da mulher no topo, eu olho e falo, poxa, eu não vou chegar lá. Então, já que eu cheguei até aqui,
Deixa eu cuidar do meu para não perder o que eu já tenho. Na situação que está, já está bom, né? Esse é o pensamento. Daniela, você como palestrante tem levado, né, essa abertura na mente das mulheres para elas buscarem o seu ideal. Você acredita que mais palestrantes assim como você possam abrir essa mente e mudar essa realidade que a gente vive hoje? Com certeza. Inclusive no meu livro Mulheres que Lideram, Jogam Juntas, eu falo muito desse desafio da mulher no cargo de liderança e por que ela demora tanto para crescer na carreira. Que também tem uma questão muito comportamental dela. Né? Assim, eu acho que mulheres incríveis abriram espaço para a gente, né, nos últimos séculos. E a gente precisa continuar abrindo este caminho para as novas gerações, para essas mulheres que estão chegando agora, que elas querem, sim, ter tripla jornada. Elas querem ser mãe, elas querem ser esposa, mas elas também querem ser empresárias e querem ser executivas. E como que a gente prepara a sociedade para receber essa mulher? E olha só, eu sempre falo que tem um tripé, né? As empresas precisam fazer com que essas mulheres entrem no mercado de trabalho, para que elas se capacitem no mercado de trabalho e para que elas possam ascender em suas carreiras. Então, são 3 etapas. E os homens, eles têm um papel fundamental nisso. Porque como o homem ele está nesse lugar de poder hierarquicamente dentro das organizações, eles também precisam dar espaço para que essas mulheres possam, sim, sentar nesses lugares de liderança e de construir um legado. Então você tem o seu livro, tem o seu Instagram também, que as mulheres possam procurar você para ter esse incentivo. Porque muitas vezes o que falta é o incentivo, né? A mulher está ali preparada, está num cargo bom, ela precisa exigir, né, a sua altura de salário, mas muitas vezes ela não tem esse incentivo. E você é esse incentivo para elas, né, Dani? É, exatamente. Assim, e a palavra incentivo, você falou, assim, é muito importante. Porque quando você tem um incentivo, você se inspira. Tem uma pesquisa do LinkedIn também que mostra que quando abre uma vaga dentro da empresa, a mulher olha o pré-requisito e se ela não tem 98% das competências, ela fala, não, essa vaga não é para mim. Ela espera ter 100%. Aqui eu vou deixar uma mensagem. Você nunca estará pronta até sentar nesta cadeira. Sente na cadeira e depois você ficará pronta. Enquanto que os homens, eles olham, né, essa vaga e dizem, nossa, eu tenho 38%, essa vaga é para mim. Então, a mulher precisa se arriscar mais, ter incentivo, ter autoconfiança e se colocar no jogo para valer. Né? E depois ela vai construindo isso, vai aprendendo com outras mulheres, vai aprendendo com os outros homens, vai aprendendo com os livros, com as palestras. Então, não deixem de participar. Até porque a gente está no mundo moderno, não existe mais... esse cargo não serve para a mulher. Não, onde cabe o homem, cabe a mulher também, não é verdade, Daniela? E ela tem o direito de escolher se aquele cargo cabe para ela ou não. Porque muitas vezes a gente tem o preconceito de que este cargo não é para uma mulher. Mas e se ela quer este cargo? Ela pode. Né? Se não for um cargo, né, de muita exposição ao risco... Por que não? Igual na área de tecnologia, igual na área da agronomia, né? A gente está numa região riquíssima do agronegócio. E nós temos mulheres fazendo agronomia porque querem trabalhar com isso. Então, assim, o lugar da mulher é onde ela quiser estar. Né? E a gente precisa se preparar para recebê-las. Exatamente. E as mulheres vão ter esse incentivo. Qual que é o seu Instagram, Daniela? É Daniela Bertoldo, _oficial. Começam a seguir lá a Daniela para vocês terem esse incentivo, ou muitas vezes aquele empurrãozinho que falta, né? Daniela, obrigado pela sua presença, viu? Eu que agradeço. Muito obrigada. Sempre bem-vinda ao nosso programa.